Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como cresce, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado saiu. Amém? Podem assentar. O que a palavra de Deus nos ensina, que nós pegamos dela durante o momento em que estávamos pedindo a Deus para que nos orientasse, para trazer para mim e para vocês? A palavra de Deus nos diz que Jesus entrou em uma cidade chamada Cafarnaum. E quando ele chegou nessa cidade, um centurião. O que era um centurião? Era um líder, soldado, que cuidava de uma centúria. Que centúria é essa? 100 soldados. Então esse centurião, ele estava dominando uma centúria. 100 soldados estavam sob a sua ordem, ou as suas ordens. Ele sabia o que era colégio militar, o que era militar, trabalho militar, porque ele era um militar. E dentro do militarismo, se eu estiver errado, o irmão mais jovem me corrige. Dentro de lá, uma ordem dada acabou. A ordem dada é para ser cumprida, não é para ser discutida. E ele sabia disso. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus entrou nessa cidade, encontrou com esse homem, e ele foi pedir ajuda a Jesus, não para si. Ele foi pedir ajuda para um empregado, para um criado. Não estava pedindo para si, não estava pedindo para sua família, mas era o tratamento que ele estava dando para um criado. Qual o tratamento que eu dou para as pessoas que trabalham comigo? Eu me importo com elas? Ou só me importo com o que elas produzem? Só me importo com o lucro que elas dão? Eu me importo com as pessoas? Eu tenho cuidado com as pessoas? A palavra de Deus nos diz que aquele homem estava preocupado com um trabalhador, com um empregado. E aquele homem estava paralítico. Aquele homem não podia andar. Mas a palavra de Deus nos diz a razão da sua paralisia. Ele diz: violentamente atormentado. Ele estava um homem sem
produzir nada. Um homem deitado numa cama. Um homem atormentado violentamente, sem poder sair da cama, enfermo. O maligno tinha colocado a sua mão sobre aquele homem. Ele estava atormentado. Por quê? Pelo lado do mal, não era pelo lado do bem. A palavra de Deus nos diz que aquele homem foi ao encontro de Jesus para que pudesse o seu empregado receber de Cristo ajuda. Quando o centurião falou para Jesus a respeito da enfermidade do seu empregado, Jesus disse: eu irei lá e lhe darei saúde. Podemos aprender com Jesus, nesse versículo, a prontidão de Jesus em servir. Eu irei lá e eu darei saúde. Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Jesus tinha autoridade sobre a força do mal. E Jesus queria fazer isso. Eu irei lá e lhe darei saúde. Mas a palavra de Deus nos mostra que aquele centurião disse para Jesus: olha, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. O que aquele homem estava dizendo? Olha, Senhor, eu vim até ti porque eu sei o que tu podes fazer. E eu creio perfeitamente que uma palavra do Senhor, uma palavra só, é o bastante. A palavra vai nos ensinar ainda mais. E ele diz por que razão ele crê. Ele agora faz uma comparação do seu trabalho e o reconhecimento de quem é Jesus. Ele diz: eu sou homem sob autoridade. Eu estou debaixo de autoridade. Se alguém me der uma ordem, eu vou seguir a ordem, eu vou cumprir. Eu estou debaixo da autoridade de alguém. Mas também tem pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu tenho 100 homens que estão debaixo da minha autoridade. E eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu criado: faz isso, ele faz. Então o que ele estava dizendo? Eu sei o que é autoridade. E eu respeito as autoridades constituídas. Eu sei quem está sobre mim e quem está sobre mim. Eu sei quem está acima e eu sei quem está abaixo. Eu sei cumprir as ordens que me dão, mas aqueles que estão embaixo também cumprem as ordens que eu lhes dou. Você reconhece as autoridades que estão sobre você? Ou você discute com elas? Você acha que você é o tal e não obedece às autoridades constituídas no país, na igreja, no seu trabalho, na sua empresa? Como você lida com as questões de autoridade? Aquele homem, aquele centurião disse: eu sei bem, e eu estou aqui simplesmente para obedecer.
E eu só quero, Senhor, que o Senhor diga uma palavra. Porque se eu disser uma palavra, o meu criado sarará. Eu sei que a doença vai embora. Eu sei que a enfermidade vai embora. Eu sei que os demônios que estão sobre ele, atormentando a sua vida, eles fugirão. Porque basta uma palavra do Senhor dos Senhores. A palavra de Deus nos diz que Jesus ficou maravilhado com aquela expressão, com a fé daquele homem. E ele diz: nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio da minha pátria, no meio do povo judeu, nem mesmo em relação aos filhos de Abraão, nem mesmo eu não vi tanta fé. E ele vai dizer para aqueles que não têm fé, mesmo que sejam da família de Abraão, mesmo que sejam da igreja, mesmo que tenham conhecimento da verdade, da palavra, mas que não estão dispostos a obedecer. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, com Isaac, Jacó, no reino dos céus, os patriarcas, a descendência deles, os religiosos, os conhecedores da lei, os conhecedores do Velho Testamento. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque não creem. Porque não estão dispostos a obedecer a palavra. Apenas sabem, apenas conhecem, mas não se colocam à disposição para obedecer. Não basta sabermos a palavra, é necessário obedecer. No alfabeto, quando a gente está aprendendo a ler, a gente tem A, B, C, D. E aí continuam as outras letras. No alfabeto de Jesus, para você aprender de Jesus, é O, B, D, C. Se você aprende no alfabeto de Jesus, você vai crescer. Você vai ter comunhão com Ele. Você vai crer na pessoa dele. Você vai obedecer o que Ele ensina. E aí a sua vida será diferente. Aí os milagres acontecerão. Porque a sua fé está na pessoa certa. A sua fé está em Jesus. E então, disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado saiu. Alguém que estava profundamente enfermo, alguém que estava deitado, não podia se levantar. Aquele estava pior do que você, porque aquele nem podia se levantar, e você se levantou e veio e está aqui sentado. Então, se Jesus curou aquele, ele pode curar você. Você está melhor do que aquele. É só uma questão de crer. E é só uma questão de obedecer. Lá em Lucas 7, que é um texto paralelo a esse, no versículo 10, Lucas 7, versículo 10, a palavra de Deus vai dizer: e voltando para casa, os que foram enviados
acharam são o servo enfermo. Estava o centurião, mas os empregados também. Eles voltaram para casa. Quando chegaram em casa, o ex-doente está são. Nessa noite você pode sair daqui doente ou são. A sua doença pode ser física, a sua doença pode ser emocional, a sua doença pode ser espiritual. Os fariseus ficavam de longe observando o que Jesus ia fazer. Aquele homem não era da religião, mas aquele homem se importava com as pessoas. Aquele homem se importava com seus empregados. Aquele homem cria no Evangelho, cria no Cristo do Evangelho, cria no poder de Deus. E disse para Jesus: diz apenas uma palavra, que o meu servo sarará. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou. Ele pode curar da mesma maneira que ele curou no passado. Vai depender de você, se você crer. Teve certa ocasião que Jesus estava falando e a pessoa não estava crendo, mas ele estava dizendo: Senhor, ajuda na minha incredulidade para que eu possa crer. Você pode dizer isso nessa noite se você não está crendo de todo o coração. Jesus, ajuda-me na minha incredulidade que eu creio na tua palavra. Eu quero ser sarado. E você sabe quais são as suas enfermidades. Você sabe se elas são espirituais. Você sabe se elas são emocionais. Você sabe se elas são físicas. Quem bem sabe é você. Mas quem pode curar é Jesus. Se você puder crer. Abra sua alma. Abra seu espírito e creia naquele que pode fazer o milagre, Jesus Cristo. Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você se reconcilie com Ele, Ele quer que você se coloque à disposição para você consagrar a sua vida para Deus. Há vários tipos de apelo. E um desses você pode se encaixar. Alguém nessa noite que ouvindo essa palavra quer ser curado espiritualmente, quer entregar sua vida para Jesus, para poder receber de Cristo o perdão dos pecados e escrever o seu nome no livro da vida, para você morar no céu, para você partir dessa para o melhor. Alguém nessa situação? Levante a sua mão dizendo: eu quero. Eu quero entregar a minha vida, eu quero crer que esse Cristo pode perdoar os meus pecados, porque eu quero ser salvo. Alguém nessa situação? Alguém que está afastado do Evangelho, um dia fez parte de alguma outra igreja, ou talvez dessa mesma igreja, e nessa noite Deus falou ao seu coração que você precisa voltar para Ele, para a casa dele, e você quer se reconciliar com Deus e com essa igreja. Alguém nessa situação? Levanta a sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém? Quer se reconciliar com o Senhor e com essa igreja? Deus abençoe essa pessoa. Esse é o momento da sua reconciliação, da sua volta. E você dizer: eu quero, Senhor, colocar a minha vida no teu altar, eu quero voltar para ti. Eu quero assumir compromisso com o Deus da palavra e com a palavra do Deus vivo. Eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero ser útil no reino de Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Alguém nessa situação? Eu quero colocar minha vida no altar de Deus. Eu quero ser instrumento para trabalhar mais do que eu trabalho, para servir melhor do que eu sirvo, para andar seguindo a Jesus. Mais alguém? Esse é o momento.
você se reconciliar com o Senhor, de você voltar para Deus, de você voltar para a casa de Deus, de assumir um compromisso com Ele. Basta uma palavra. Você ouviu essa palavra nessa noite? Deus falou com você. Se Ele falou com você, é a hora da obediência. Obedeça. Quero que você aprenda a linguagem de Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu vou descer para lhe receber. Se Deus tocou na sua vida, saia do seu lugar. Venha.